Olá, hoje vamos estudar o Salmo de número 88. É um salmo bem interessante. Fala sobre lamento, também dos filhos de Corá. Aqui, este salmo bem se encaixa a um momento muito especial da vida de Jesus. Assim como o Salmo 22, ele se encaixa no momento em que Cristo estava na cruz. Este Salmo 88 deve se encaixar naquele momento em que Cristo saiu da casa do sumo sacerdote, ou ainda estava dentro da casa, do terreno, e foi para a cova para esperar a noite. Era o único lugar provável para se prender um homem condenado. Exatamente ali estava Pedro. E quando Jesus desceu, olhou diretamente, estava no mesmo nível, porque as coisas com Jesus aconteceram num nível superior, numa planta superior. E diretamente olhando para o apóstolo Pedro, que o havia negado pela terceira vez, Jesus, olhando para ele, se afastou e foi levado para uma cova. Esta cova existe lá nesse local, na igreja do Cantagalo, podemos dizer assim, onde se supõe que era a casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi julgado. Esta cova está lá. Então, se o Salmo 22 foi usado para a cruz, este salmo deve ter sido usado por Cristo no momento em que ele estava na cova. Muito difícil. Não há uma solução no final do salmo, ou não tem uma resposta positiva de Deus dizendo assim, olha, está tudo bem, ou Corá escreve, dizendo, está tudo ok, muito obrigado, Senhor, tudo vai mudar. Não há resposta sim da parte de Deus. E muitas vezes isso acontece em nossa vida, onde nós estamos na cova. A cova é um lugar que a gente teme, é escuro, é solitário. Então o Salmo vem apresentando várias coisas aqui. É uma oração do salmista, dizendo que ele estava sofrendo por 3 razões. Por orações não respondidas, por dores intermináveis e por perseguição dos seus inimigos, perseguição contínua. Mas as palavras aqui vão se encaixando com Jesus. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Verso 1. No verso 4 nós encontramos o seguinte: sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos como os feridos de morte. Então Jesus estava nesse caminho. O que viria depois da cova era pior ainda. Só que o domingo ia chegar, o domingo da ressurreição. Isso era da noite da quinta para a sexta. De manhãzinha ele seria levado para Pilatos, mas tinha que passar a noite ali. E foi uma noite terrível, por você e por mim. Mas o domingo da ressurreição estava lá. Mas ele diz, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, amparaste ou apartaste de mim os meus conhecidos, Pedro e os outros. Isso vai aparecer no último verso também. No verso 10 assim, mostrarás tu prodígios aos mortos? O Senhor não vem cuidar de mim? Você não tem uma resposta. E Deus permite, eu já falei muitas vezes isso aqui, Deus permite que a gente até discuta com Ele nas nossas orações. É este o relacionamento que Ele deseja. Só que a gente não imagina que o domingo vai chegar, que o dia da luz vai chegar, que o dia da ressurreição vai chegar, que o dia da volta de Jesus vai chegar. Nós passamos por muitos momentos difíceis. Olha mais um verso. Ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, Jesus foi perseguido bastante, não? Muito ele foi perseguido. Em demasia, e aqui no verso 18, bem interessante, para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. O que Pedro podia fazer por Jesus, ele o negou. E o que Jesus fez por Pedro, o perdoou. Mesmo no momento de agonia, mesmo no momento de dor, no momento de dificuldade, Jesus estava ali para amar a Pedro especialmente e mostrar para todos que isto era uma constância, misericórdia e graça. Este é um salmo
que provavelmente foi repetido por Jesus na cova profunda. Você está numa cova profunda? Pode ser que venham coisas piores ainda, mas o domingo está aí, a ressurreição. O dia melhor está por vir. Vamos esperá-lo juntos? Ok, eu aguardo você para o próximo Salmo amanhã. Um abraço. O Salmo 88 é considerado por muitos estudiosos como o mais triste e sombrio dos salmos. Foi provavelmente escrito por Davi em um de seus momentos de maior crise mental e espiritual. Este salmo contém 3 divisões principais. A primeira parte dos versos 1 a 2, a segunda parte dos versos 3 ao 12 e a terceira parte dos versos 13 ao 18. A parte central é extremamente deprimente. Ouça suas palavras a partir do verso 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Porém, no meio deste turbilhão de dificuldades, a estrutura do salmo aponta para algo interessante. A primeira e a última estrofe começam falando de oração. Ouça como ambas começam. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Quando olhamos para a estrutura do poema do Salmo 88, percebemos que quanto mais angustiado o salmista estava, mais ele orava a Deus. Quanto mais sombria era a situação, mais intensa era sua súplica. Sabe, isso nos mostra que nossa necessidade de Deus deve ser manifesta através da intensidade de nossa busca por Ele. Quanto maior o problema ou o desafio, maior deve ser o esforço gasto em diálogo com Deus. E se neste momento em que eu falo, você se encontra em uma situação extremamente complicada, então este é o momento que você deve orar ao extremo. Afinal, como bem escreveu Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Ouça nosso clamor, ouça nossa oração, meu Deus. Eu oro pela cura, eu peço por perdão. E por saber
seja um instrumento seu. Escuta o meu clamor. Escuta, ó Deus, o nosso clamor por cura, pelo teu perdão, por sabedoria, por nossas famílias e pela tua providência em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.